Esse vídeo tem spoiler. Olá, aqui é o Alex MM Brasil, no canal YMM Reviews. Tudo sobre resumos de gibis e qualquer outra mídia popular. Então hoje estarei falando aqui sobre o Homem-Aranha Noir, o Spider Noir, que acabou de estrear aí a série, né, com o Nicolas Cage. Mas aqui vamos ver como que é o primeiro HQ do Spider-Man pela Marvel, o Spider-Man Noir. Então este é o volume 1. Então vamos ver como que começa. Então aqui já começa com o Clarim Diário, né, aqui é a fachada do Clarim Diário, né, da época de 1930 ou 1933. Então ali a polícia já chegou ali procurando pelo Jameson, né, você conhece o Jonah Jameson, né, o patrão do Peter Parker. Lembrando que aqui o Homem-Aranha é o Peter Parker, né, tem a Tia May, etc e tal, diferente da série. Então aqui vemos, né, o que seria o Homem-Aranha. E ali o Jameson, né, o dono do Clarim ali, que é o responsável. E aqui temos os créditos, né, quem fez a arte, né, foi a Carmine Di Giandomenico. E a história, né, o roteiro é de David Heine com o Fabrício Sapolsky, né, Fabrício Sapolsky. Então vemos ali que a polícia encontrou o que seria o Spider-Man Noir ali com um revólver em mãos. Mas a polícia, né, ela não queria saber, né, pois pegou ele ali com o Jameson ali caído no chão, então eles logo atribuíram esse crime, né, de agressão ao Homem-Aranha. Então eles começaram a atirar, o Homem-Aranha jogou a sua teia, obviamente, como forma de proteção, mesmo ele alegando que era inocente, que não era exatamente o que a polícia estava pensando. Aqui mostra um lugar pobre, né, como se fosse uma favela que cresceu ali, explica, né, que é uma favela que cresceu. E aqui a mídia sensacionalista, lógico, foi lá mandado, né, para tirar fotos da pobreza, né? Inclusive aqui tem um morador desse local, né, que tira sarro, né, falando que ele usa um jornal, né, para limpar os sapatos e para usar também como papel higiênico o jornal do Clarim, né? Então ali no meio daquela favela há um discurso, aqui a Tia May. Então aqui a versão da Tia May é como se ela fosse uma representante ali do socialismo ou comunismo, né, como se fosse ali uma agitadora. Enquanto esses capangas que vocês podem observar aí na direita, né, que é o Ed Montana, o Dan e o Ox. Então eles são os capangas ali representando, como se estivesse representando o capitalismo, etc e tal, né, que eles trabalham fazendo a mando de qualquer mafioso, né, interesseiro ali por dinheiro. Então eles se sentiram muito irritados com isso. E aqui esse de óculos, vocês podem ver que é o Peter Parker, que está ali no meio, né. Então houve uma confusão ali onde eles queriam pegar o Peter Parker. E daí de repente, né, nesse enfrentamento apareceu o que seria aí aquele mesmo fotógrafo, né, do Clarim, do Clarim Diário. Então ele tipo meio que salvou ali o Peter Parker, ameaçando tirar fotos desses mafiosos. Eles já se conheciam, então ele fez aquela ameaça lá de colocar na mídia tudo aquilo. Então o Peter Parker foi salvo por este fotógrafo. Então ele e os mafiosos, obviamente, que queriam vingança, etc e tal, aquela coisa toda. Então ele levou, né, deu carona para a Tia May e para o Peter Parker para levá-los para casa, enquanto ele poderia conhecer, né, quem era esse homem, que é o Sr. Urich, né, o nome dele é Urich. Então depois de ter conhecido mais ou menos as características do Peter Parker, ele se interessou, né, que era um jovem que se interessava por lutar pela justiça, etc e tal, né, num mundo cheio de corrupção. Então aqui ele levou para uma boate aí do Gato Preto. E aqui a senhora é a tal da Felicia Hard, né, que também aparece na série. Então aqui ela dá meio as boas-vindas, tirando um pouco de sarro, falando que ele era jovem demais, que o Urich tinha trazido uma criança, etc e tal. Mas o Peter Parker, como é esperto, em troca dela ter pedido a carteira de identidade dele, né, como
fingindo que ele é uma criança, ele pediu para que ela mostrasse a licença da venda de bebidas alcoólicas. Então ele foi rápido no gatilho ali para baixar a bola dela. Enquanto isso, eles tiveram um papo ali sobre o mundo, né? E o Peter Parker era um jovem idealista, né? Enquanto o Ulrich falava que o mundo real era bem diferente, né, do que o Peter Parker pensava. Então ele começou a mostrar aí que existiam pessoas de poder, né? Por exemplo, o delegado, o prefeito e outros empresários aí que estavam na boate, né? Até mesmo traindo suas esposas, etc e tal. E aí os capangas, né? Que vocês podem ver com o Duende Verde. Sim, este mesmo, ele está aqui. Este aqui é o Duende Verde. Então ali eles encontraram de novo Peter Parker. E aqui ele tem uma introdução, né? Falando que eles eram funcionários de um circo. Então esse aqui, o carequinha, como se fosse o Abutre, né? Ele arrancava a cabeça de galinhas, né? Como se fosse uma apresentação bizarra de um circo, etc e tal. Tem até um macaquinho aqui em cima de outro, né? Tudo indica que eles lidavam com animais, né? Então era um pessoal de circo. Então aqui eles ameaçaram ter uma briga, porque o Peter Parker não deixou quieto. Né? Ele disse que não deveria nem mencionar o nome do tio dele, né? O tio Ben. Porque obviamente que esses mafiosos mataram o tio Ben, como vocês vão ver no final desta HQ. Então ali ele começou uma confusão. E a Alicia, né, a dona aí, mandou eles ir embora porque não gostava de confusão, etc e tal. Então aqui ainda bravo, né, com aquela fúria de querer justiça. E o Ulrich viu isso, né, no Peter Parker, e disse que talvez ele pudesse fazer outra coisa para fazer algo por este mundo. Então ele convidou para o Clarim Diário. Ali ele teve uma conversa com o Jameson, aí oferecendo um emprego para ele de fotógrafo, que ele poderia fazer algo. Então tem um discurso aqui que ele não deveria, né, rejeitar este emprego, pois afinal o Peter Parker queria ser um cientista e precisava pagar faculdade, coisa do tipo. Então ele realmente precisava deste emprego. Enquanto aqui tem fotos, né, o Ulrich vai tirando fotos, vai mostrando como funciona aqui as fotos da pobreza, né, dos locais de homicídios, etc e tal. Então ele vai ali introduzindo o Peter Parker, né, neste mundo jornalístico. Então ele revela que o tio Ben, né, o tio do Peter Parker, fora morto, né, por estes capangas. E tudo isso ele sabia de detalhes, né? Então ele acabou sabendo de detalhes, né? Lembrando também que o tio Ben, ele é responsável por fechar algumas empresas, né, com seus discursos, né, contra os exploradores. Então ele era tipo um defensor do proletariado, né, uma coisa do tipo de ajudar os empregados. Então por isso que eles tinham raiva dele, né, esse pessoal todo mafioso. Então aqui ele sabia de como o tio Ben foi morto, porque ele estava lá, como vocês podem ver, que é esse aqui. Ele estava no meio desta confusão aí, deste ato, onde mostra que aquele urubu lá, chamado urubu abutre, ele é uma espécie de canibal também. Então aqui finaliza falando que continua, né? Como eu disse aqui, terminou, né, com a morte do tio Ben, né, e ele, o Ulrich, né, do jornal, estava lá. Então este foi o resumo aí do primeiro volume do Homem-Aranha Noir. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva, deixe um comentário e ajude. Obrigado pela atenção e até a próxima.